desenvolvida em articulação com o CIRIEC Portugal e com uma confederação cooperativa portuguesa muito importante, que é a Confecup. Bom, este projeto tem várias dimensões, tem uma dimensão jurídica, uma dimensão económica, uma dimensão de gestão, uma dimensão de intervenção, uma dimensão digital. Eu e o Dr. Tiago estamos integrados na dimensão jurídica, ainda que o trabalho seja um trabalho em articulação entre as várias dimensões, dado que é um estudo interdisciplinar. Este estudo tem como objetivos gerais identificar os principais impactos nas práticas internas e externas das cooperativas que decorrem da pandemia e analisar o contributo legislativo para a atenuação desses impactos negativos. Estes objetivos gerais depois desdobram-se num conjunto de objetivos específicos, depois especificamente nós vamos elencar toda a produção legislativa que aconteceu desde o início da pandemia e designadamente aferir em que medida é que essa produção legislativa resolveu os problemas que a pandemia trouxe para as cooperativas, identificar as necessidades que não tiveram resposta nem do ponto de vista interno nem do ponto de vista externo, quer ao nível da legislação, quer ao nível da tutela, quer ao nível de outras entidades. Depois, uma das dimensões importantes é a dimensão da transformação digital, quais as estratégias de transformação digital que aconteceram ao nível das organizações para enfrentar os diferentes desafios que a pandemia trouxe, desde o distanciamento social ao teletrabalho e outros, e finalmente o projeto termina com uma identificação de recomendações de intervenção ao nível interno e externo para fazer face a necessidades atuais e futuras. Portanto, o projeto centra-se não apenas neste período de Covid, mas também no período pós-Covid. E é neste contexto, é no contexto deste projeto que nós apresentamos esta comunicação. Como disse há pouco, uma das dimensões do projeto consiste em analisar toda a legislação, a imensa legislação produzida desde o início da pandemia e designadamente avaliar em que medida é que o legislador foi sensível às especificidades das cooperativas. Ou em que medida é que o legislador se aliou dessas especificidades e, portanto, traçou um quadro jurídico direcionado sobretudo para as entidades paradigmáticas que atuam no mercado, que são, como sabemos, as entidades lucrativas. Bom, nesse contexto nós vamos centrar-nos especificamente numa medida que é o layoff simplificado. Uma das intervenções do legislador do ponto de vista legislativo é o campo das relações laborais. Surgem muitas regras no campo das relações laborais e dentre estas o regime jurídico do layoff simplificado. Uma vez que o doutor Tiago Fernandes, que está connosco, que é um especialista em direito laboral, eu passaria então a palavra ao doutor Tiago Fernandes para ele brevemente fazer este enquadramento do layoff e depois eu retomaria falando do layoff nas cooperativas. Doutor Tiago Fernandes. Muito obrigado, doutora Diolinda, e antes de mais, muito bom dia aos que estão do lado de lá. É para mim um enorme prazer, antes de mais, estar aqui presente, poder, de alguma forma, eu tenho que fazer esta confissão, sempre tive um grande desejo, ainda não concretizado, de ir ao Brasil, não foi desta ainda, há de acontecer um dia, mas para já fico aqui com este contacto que tanto me alegra de poder, no fundo, partilhar esta mesa, este grupo de trabalho com colegas tão prestigiados e agradecer naturalmente a oportunidade de poder estar aqui para, de certa forma, expor alguns dos resultados e alguma da investigação que tem vindo a ser feita. Também agradecer aqui publicamente à doutora Diolinda, que me dirigiu este convite para participar neste trabalho e de vir aqui também participar oralmente, apresentando aqui uma parte desta comunicação. Ora bem, indiretamente ao tema, ou à parte do tema que aqui me toca, já foi feito aqui o enquadramento, portanto, já se percebeu de que modo é que para nós, e aqui em Portugal, olhando para as alterações legislativas que foram de imediato, todos sabemos que a pandemia introduziu aqui uma necessidade de o legislador rapidamente se adaptar a este novo cenário.
não é? Podemos dizê-lo, não sei como terá sido a experiência no Brasil, mas podemos dizê-lo que o nosso legislador no início foi algo trapalhão, porque produziram-se muitos diplomas legislativos e mesmo concretamente no direito do trabalho, à primeira o diploma que foi pensado e que chegou a ser publicado não gerou logo muitas dúvidas e muitas críticas e rapidamente o legislador tentou, de certa forma, corrigir-se. E uma das principais medidas onde se sentiu esta correção foi, de facto, este layoff simplificado. Ora bem, este layoff simplificado consiste em quê? Portanto, antes de mais, consiste, como se diz aí, num apoio financeiro e excepcional e temporário que visa a manutenção dos postos de trabalho. Portanto, naturalmente que o legislador em Portugal, como certamente noutros sistemas, percebeu que a pandemia, que esta grave situação que todos estamos a viver, afetou e continua a afetar de forma grave qualquer empregador, ou vamos lá, daqui a pouco veremos se será qualquer ou não, mas no fundo isto foi pensado para quem de certa forma tenha a seu cargo postos de trabalho, não é? E a legislação que entretanto foi criada e que ainda depois disso continua a ser criada, porque este fenómeno, como sabem, prossegue e a legislação também se tem vindo a suceder no tempo, previu o quê? Previu um apoio financeiro para empresas que apenas poderiam aceder e apenas podem aceder a este apoio se encontrarem numa das seguintes situações. Portanto, encerramento total ou parcial da empresa ou do estabelecimento, decorrente do dever de encerramento de instalações. Ora bem, aqui podemos pensar em qualquer tipo de atividade que, em virtude da pandemia, foi, por ordem governamental, encerrada, e nessa medida o empregador não pode sequer funcionar e podendo aqui aceder a esta medida. Outra situação, paragem total ou parcial da atividade em resultado da interrupção das cadeias de abastecimento globais, portanto, havendo aqui nesta cadeia de abastecimento alguma falha motivada pela situação da pandemia, que acaba por afetar, no fundo, a situação da própria empresa. Paragem total ou parcial da atividade em resultado da suspensão ou cancelamento de encomendas ou reservas. Sabemos bem que a situação da pandemia retraiu muito da economia, retraiu muito da atividade de requerer serviços, de requerer a aquisição de bens, e nessa medida essa paragem ou essa suspensão ou esse cancelamento, naturalmente que se repercute financeiramente em qualquer empresa, e também uma quebra abrupta e acentuada de pelo menos 40% da faturação. Deixem-me só dizer-vos que estes indícios no início não eram bem assim, lá está, depois lá se conseguiu, a solução inicial era um pouco criticada por não ser tão aberta, e esta solução que estão aqui a ver já resulta efetivamente dessa ponderação que o legislador teve. Portanto, acedendo a esta medida de layoff simplificado, e porque é que nós chamamos isto de layoff? O layoff é tradicionalmente uma medida que passa pela possibilidade de suspender um contrato de trabalho ou de reduzir o contrato de trabalho. Nós já temos a figura do layoff consagrado no nosso Código do Trabalho. É esta figura que foi apelidada, embora a lei não lhe chame assim, mas foi apelidada comumente de layoff simplificado, porque esta parte do simplificado vem de onde? Vem do facto de que, para aceder a este layoff que foi aqui criado, o procedimento de acesso e de concessão desse layoff é muito mais simples, muito menos moroso do que o outro regime, que aqui não vamos ver, o nosso chamamos de layoff tradicional, que é muito mais demorado e que certamente, pelo tipo de procedimento que implica, não se compatibilizaria com uma situação, enfim, urgente e com aquela com que estamos a lidar. E, portanto, este layoff simplificado, que foi agilizado para que as empresas rapidamente pudessem pedir acesso, não é? O acesso a este apoio, o que é que permitia? Permitia, então, a possibilidade de ou suspender o contrato de trabalho dos seus funcionários, dizendo, olha, nós já não podemos laborar, nem sequer estamos autorizados, por exemplo, e, portanto, eu vou suspender este contrato de trabalho, ou para outras situações em que até a empresa não está, de certa forma, impedida de laborar, mas de alguma forma se vê forçada a reduzir o período normal de trabalho e, consequentemente, como imaginam, reduzir o valor
da retribuição paga, poderia optar por esta segunda modalidade da redução do período normal de trabalho. O que é que isto confere? Confere à empresa um direito a que entrasse aqui em cena uma entidade que em Portugal é a Segurança Social, não é? Que vem dando aqui assistência à empresa e permite-lhe que este valor, portanto, que está dito até na parte de baixo, portanto, na parte do layoff simplificado, o que é que acontece? O que é que aconteceu? Porque agora temos um regime até diferente. O valor da retribuição do trabalhador era reduzido para 2/3. Imaginamos um trabalhador que recebe 900 aqui, euros, não é? Moeda europeia de retribuição, passaria, portanto, a receber 600, não é? Sendo que este valor seria comparticipado pela Segurança Social, como podem ver aí, em 70%, não é? Os restantes 30% a cargo do empregador, mas, cuidado, este exemplo que eu dei até bate aqui certo, porque se o nosso salário mínimo no ano passado era, como podem ver aí, 635 euros, agora já vamos nos 665, se fosse superior aos tais 2/3, então aplicar-se-ia esse valor mais elevado. Não é? Ao mesmo tempo que isto permite, de certa forma, aliviar a empresa financeiramente, também há aqui uma outra grande vantagem, que até nos permite distinguir este layoff simplificado do tal layoff tradicional que eu falava há pouco, que é este incentivo financeiro que aí se menciona, que é dado à empresa, que basicamente se traduz no valor de um salário mínimo nacional por cada trabalhador, um apoio dado para efeitos de tesouraria. E, além disso, outra grande vantagem, digamos, deste layoff simplificado, a possibilidade de a empresa que consiga aceder a este apoio vai beneficiar de uma isenção total de pagamento das contribuições para a Segurança Social, relativamente na parte que diz respeito ao trabalhador, não na parte que diz respeito à entidade, e ainda também no que diz respeito aos membros durante os membros dos órgãos estatutários da empresa. Dizer-vos também que esta medida inicialmente foi prevista, portanto apareceu em cerca de abril, foi esticada, digamos assim, até agosto. Em agosto terminou. Infelizmente em Portugal, não é? No Brasil, aliás, a situação será similar. Em janeiro tivemos que reconfinar, não é? Agora é um dos verbos que mais utilizamos, e neste novo confinamento voltamos a ter um regime de layoff simplificado, embora ligeiramente diferente, é importante dizê-lo, porque se lá atrás tínhamos 4 situações no slide anterior onde era possível aceder ao layoff simplificado, esta nova configuração do layoff simplificado apenas permite à empresa aceder ao layoff nas situações de encerramento dos estabelecimentos ou de suspensão da atividade, o que significa que aqueles casos de, por exemplo, quebra de faturação, por exemplo, não estão aqui abrangidos. A grande diferença, também, como está aqui mencionado, é que no valor a pagar ao trabalhador deixámos de ter os 2/3, não é? E desta feita o trabalhador tem direito a 100% do valor da sua retribuição, ainda que, mais uma vez, 70% a cargo da Segurança Social e os 30% restantes a cargo do empregador. Mas na perspectiva do trabalhador, verifica-se aqui, digamos, uma evolução positiva no que diz respeito ao valor da retribuição que lhe é garantido através deste apoio. Muito obrigada, Dr. Tiago Fernandes. Bom, e agora, onde é que entram aqui as cooperativas? Onde é que entram aqui as cooperativas de trabalho? Bom, este regime jurídico do layoff simplificado foi pensado para trabalhadores dependentes, isto é, trabalhadores com vínculo de subordinação jurídica. Ora, nós sabemos que nas cooperativas de trabalho, os cooperadores trabalhadores têm um vínculo à cooperativa que não se pode qualificar como sendo de subordinação jurídica. Não estamos a falar de trabalhadores que tenham um contrato de trabalho no sentido previsto ou na acessão prevista no nosso Código do Trabalho. Aliás, em Portugal, discute-se muito ainda na doutrina e na jurisprudência qual é a natureza jurídica do vínculo que liga o cooperador-trabalhador à sua cooperativa.
E há duas correntes doutrinais e jurisprudenciais principais. Uma corrente que sustenta que a relação jurídica que une o cooperador-trabalhador à cooperativa configura um contrato individual de trabalho, portanto, configura uma relação de subordinação jurídica, aquilo a que nós chamamos a tese juslaborista ou contratualista, muito na linha das teses italianas, e uma outra corrente que considera que o vínculo que une o trabalhador cooperador à cooperativa é um negócio jurídico apelidado de acordo de trabalho cooperativo, muito na linha do conceito de ato cooperativo, que é um conceito muito importante no Brasil e nos países da América Latina. A esta tese nós chamamos tese monista. Pessoalmente, eu partilho desta tese monista, considero que é a única adequada à natureza autogestionária da cooperativa e ainda a dois princípios fundamentais, princípios cooperativos fundamentais que orientam o funcionamento da cooperativa, a saber, o princípio da gestão democrática e o princípio da autonomia e da independência. E, portanto, consideramos, esse é o entendimento que partilhamos e que começa a ser um entendimento prevalecente em Portugal, que a posição deste cooperador-trabalhador na cooperativa é uma posição complexa, ele fica vinculado a uma dupla prestação quando ingressa na cooperativa, a uma prestação de capital e a uma prestação de trabalho que é de realização continuada, que esta prestação de trabalho tem um conteúdo muito próximo da prestação laboral típica dos de trabalho, mas que tem a sua origem numa relação cooperativa, na relação mutualista que ele estabelece com a cooperativa e que está formalizada na aceitação dos estatutos, ou seja, esta relação laboral é regulada pelos estatutos da cooperativa e pelos regulamentos internos da cooperativa. Estaremos a falar aqui de uma relação muito próxima daquilo a que nós chamamos hoje os contratos para subordinados. É um tema que ainda não está resolvido pela legislação. Nós temos algumas mensagens da legislação cooperativa que apontam nesse sentido. A doutrina prevalecente considera efetivamente que esta relação do cooperador-trabalhador com a sua cooperativa é uma relação complexa que nós enquadramos num conceito, utilizando uma terminologia de um professor de Coimbra, já falecido, um eminente professor de Direito do Trabalho, professor Jorge Leite, como acordo de trabalho cooperativo. Ora, esta circunstância, esta especificidade do vínculo que une o cooperador-trabalhador à sua cooperativa, levanta a questão de saber se as cooperativas de trabalho podem ou não recorrer ao regime do layoff simplificado relativamente aos seus cooperadores-trabalhadores. Porque temos aqui, de facto, duas dificuldades. Primeiro, a questão do vínculo, como disse há pouco, entre o cooperador-trabalhador e a sua cooperativa, não há um contrato de trabalho subordinado, não há duas relações jurídicas autónomas e distintas, ele não tem um duplo estatuto, estatuto de cooperador e estatuto de trabalhador, ele tem um estatuto em que estas duas dimensões confluem e, portanto, teríamos aqui um primeiro problema, que todavia nós resolvemos, uma vez que há uma clara relação de dependência económica entre este cooperador-trabalhador e a cooperativa. Não existirá uma dependência jurídica no sentido que caracteriza um contrato de trabalho subordinado, mas existirá uma dependência económica, que será fundamento para a cooperativa poder recorrer ao regime do layoff simplificado relativamente aos seus cooperadores-trabalhadores. Por outro lado, há um outro problema, que é o problema da retribuição. Como vimos há pouco, este apoio do layoff simplificado concretizava-se desde logo em, de facto, uma parte da retribuição ser suportada pelo Estado. Ora, um cooperador-trabalhador não ofere uma retribuição no sentido jurídico do termo, não ofere uma retribuição no sentido do trabalhador, do trabalhador subordinado, uma vez que o cooperador-trabalhador, em contrapartida do trabalho que presta na sua cooperativa, o que ele recebe
dependendo do que os estatutos consagrarem mensalmente, quinzenalmente, ou como de facto isso resultar do acordo que é estabelecido com a cooperativa, o que ele recebe é um levantamento por conta dos resultados finais do exercício. Aquilo a que os espanhóis chamam o antecipo e aquilo a que no direito português se chama efetivamente um levantamento por conta. E vamos imaginar que numa cooperativa de trabalho, mensalmente o cooperador trabalhador recebe 800 euros, e estes 800 euros juridicamente não são uma retribuição, não são mais do que uma distribuição antecipada de resultados, não são mais do que aquilo a que o legislador chama um levantamento por conta. Ora, pergunta-se se esta circunstância será também um obstáculo à aplicação do regime do layoff simplificado. Nós consideramos que não, porque consideramos que se deve estender aos cooperadores trabalhadores os direitos que a legislação laboral reconhece aos trabalhadores dependentes em matéria de layoff, e especificamente quanto à retribuição, nós consideramos que se deve aplicar aqui analogicamente o regime previsto no Código do Trabalho português para a retribuição variável. E do Código do Trabalho português resulta que para determinar a retribuição variável nós devemos considerar a média dos montantes das prestações correspondentes aos últimos 12 meses ou ao tempo de execução do contrato que tenha durado menos tempo. E, portanto, o critério que nós propomos para os cooperadores trabalhadores, para determinarmos o montante que eles receberiam num contexto de layoff simplificado, seria a média dos levantamentos por conta dos últimos 12 meses ou ao tempo de permanência do cooperador trabalhador na cooperativa, se tiver durado menos tempo. E desta maneira resolvemos os dois principais problemas que se poderiam colocar à aplicação do layoff simplificado aos cooperadores trabalhadores das cooperativas de trabalho. Quanto às cooperativas de trabalho, elas têm evidentemente interesse em poder beneficiar deste regime do layoff simplificado, porque lhes permite manter os postos de trabalho, porque constitui um direito ao incentivo financeiro extraordinário para apoio à retoma da atividade, e porque também é um regime muito favorável quanto à isenção dos pagamentos das contribuições para a segurança social. Portanto, a conclusão que nós retiramos disto é que, efetivamente, não há nenhum obstáculo do ponto de vista legal que possa impedir as cooperativas de recorrer ao regime do layoff simplificado, ainda que no início se tenha colocado este problema. Foi esta a via encontrada para legalmente fundamentar essa possibilidade. Bom, era esta a mensagem que nós pretendíamos trazer a este evento científico, dar-vos conta que, efetivamente, o legislador muitas vezes na maior parte dos casos, está formatado pelo contrato de trabalho ou pelo contrato de prestação de serviços, e esquece que entre um e outro existem estes vínculos muito específicos, como é o caso dos vínculos que unem o cooperador trabalhador à cooperativa, e que no caso português, do ponto de vista legislativo, urge uma reforma no sentido de clarificar de uma vez por todas a natureza jurídica deste vínculo, para que se consiga obter a devida segurança e certeza jurídica nesta matéria. E com isto terminamos. Agradecemos mais uma vez a possibilidade de participar neste evento, de partilhar convosco os nossos estudos, e ficamos disponíveis para as questões que entendam pertinentes. Muito obrigada. Obrigado, professora Deolinda. Esse tema tratado pela doutora e pelo Tiago Fernandes é um tema que no Brasil já se tentou ter algum tipo de resposta. Eu teria alguns comentários, algumas informações talvez a trazer para os senhores, que talvez possam até eventualmente ser utilizadas a título de direito comparado, mas eu vou economizar essa fala para tentar recuperar um pouco do nosso tempo, né? Mas aqui o paradigma sobre qual é a natureza jurídica desse trabalho passava por um desafio de um marco teórico reconhecido na legislação. Enfim, várias pessoas sustentavam essa natureza própria, né? Inclusive um ministro que foi presidente do nosso Tribunal Superior do Trabalho chegava a mencionar que
se tratava de uma natureza típica, uma modalidade de trabalho, uma espécie de trabalho ao lado de outras, ao lado do trabalho subordinado, que seria o trabalho cooperativo. Quem se dedicou mais a estudar isso enquadrou o trabalho nas cooperativas, pela perspectiva do direito laboral, como uma das manifestações do trabalho parasubordinado, né? E a nossa lei de cooperativas de trabalho, que no ano que vem faz 10 anos e que ainda está muito pouco penetrada nas diferentes instâncias sociais, traz um dispositivo declaratório afirmando, em outros termos, que não se trata nem de um trabalho subordinado e nem de uma autonomia individual plena, mas de uma autonomia coletiva, coordenada, autogestionária, são as expressões que a lei usa. A rigor, se nós fôssemos olhar pelo direito do trabalho tradicional, nós poderíamos estar dizendo que é trabalho parasubordinado. E, ao olhar pelo direito cooperativo latino-americano, nós diríamos que se trata ali de um regime jurídico do ato cooperativo, como a professora bem destacou, né? Mas temos muita dificuldade de implantação real disso. A lei reconhece direitos sociais aplicáveis a essa modalidade de trabalho, especialmente direitos sociais relacionados à saúde e segurança, mas até muito, muito pouco tempo, no começo desse ano, os nossos órgãos de governo federal, nesse momento o Ministério da Economia, que absorveu atribuições do antigo Ministério do Trabalho, não reconhecia esses trabalhadores como trabalhadores formais, apesar de existir custeio para a Previdência numa carga bastante pesada para esses trabalhadores. Então, do ponto de vista previdenciário, eles são formais, mas nas estatísticas de trabalho e de ocupação formal, eles ainda estavam invisíveis. A nossa expectativa é que, com isso, com esse novo paradigma do governo, ao tratar essa gama de trabalhadores como trabalhadores formais, eles comecem a aparecer para o Estado para fins de uma política pública ou legislativa adaptada e adequada, né? Enfim, então essa é a nossa expectativa. Futuramente, eu à disposição coloco dos senhores aí o que nós tenhamos aqui de subsídios da legislação brasileira e desses passos que a legislação brasileira deu específicos, especialmente em relação à legislação previdenciária e uma legislação de cooperativos de trabalho. Achei bastante proveitoso, modestamente, achei bastante proveitoso esse trabalho, e ele nos ajuda a dimensionar bem que tipo de dificuldades as cooperativas passam para encontrar um tratamento adaptado, adequado, né? E que coloquem esses trabalhadores no patamar que eles devem estar em termos de regime jurídico e de proteção, né? Enfim, muito obrigado por esse contributo, certamente muito enriquecedor. Estou curioso pelo trabalho final. Muito obrigada, Dr. Ronaldo Galdo, e muito obrigada pelas informações sobre o ordenamento brasileiro, que teremos naturalmente em conta na nossa investigação. Muitíssimo obrigada a todos. Obrigado. Bom, senhores, passaria de uma vez a palavra para o próximo. E aí seria, não sei se o professor Alfredo teria alguma contribuição, como ele também não está no Brasil, está com um horário mais avançado, eu também daria prioridade à sua intervenção, caso tenha a fazer. Professor Alfredo. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Desde España, desde Navarra. Estaba preparando la presentación que tengo que hacer luego a la 1:30 y la verdad es que estaba en otra cosa ahora mismo y con problemas para entender muy bien la presentación. Lo que estoy entendiendo me parece bastante interesante, pero bueno, estoy centrado en preparar lo de luego. Gracias. Graças a vós, professor Alfredo. Bueno, então, seguindo a ordem dos resumos aprovados, e dada a preferência à professora Deolinda, eu passaria pela ordem aqui a Adna. A Adna está presente? Adna Nunes. Perdona, una intervención. La presentación del grupo de educación cooperativa es a la 1:30 hora Brasil, ¿verdad? Es más tarde. ¿De qual grupo, professor? ¿Perdón? Perdón, ¿de qué grupo dices? Del grupo 9. Ah, sí. Para mí aparece,
tenemos aquí a Adna Núñez Yo estoy en el como grupo, la en el próxima grupo ponente 9. del grupo 4. Ya lo sé, pero bueno, quería Que escuchar. não tem problema. Adna está presente? Não? Bom, se a Adna ingressar, depois nós passamos para ela. O próximo, então, seria o nosso professor Daniel Menezes, que tem 2 temas para apresentar e que certamente tem o desafio de recuperar um pouco do tema consumido pela minha exclusão digital, autoexclusão digital, os temas do professor Daniel, construindo uma visão sistêmica do direito cooperativo e mundial, tendências para a América. Professor Daniel, privilégio ouvi-lo nesses temas importantes. A palavra é sua. Vamos lá, bom dia ou boa tarde a todos. Tá? Bom, primeiro eu sou o Daniel, está aparecendo Eliane aí, que a Eliane é a professora Eliane aqui do CIRIEC, estamos usando o Zoom dela aqui, que nos cedeu para organizar esse encontro, né? Então, primeiro, muito bom estar revendo aqui vários amigos aqui de outras jornadas aí, dessa militância que nós temos aí pelo direito cooperativo, né? Zabala, Deolinda, tá? Todo mundo conhecendo outros aí também agora, Juliana, tô vendo Juliana aqui também, né? Vários amigos aí de militância, né? Vendo o Efson aqui também, já tive o prazer de estar com ele na Bahia, né? Tá, mas vamos lá, gente, eu vou tentar ser bem sucinto aqui, né? Acho que até como organizador do evento, não deveria nem estar mandando trabalho aí, mas vamos lá, né? A mão coça aí nesses eventos aí para poder participar, né? Mas, no fundo, eu vou inverter um pouco a ordem, né? Começar a falar um pouco da questão do direito cooperativo global, né? Que é um desafio aqui que eu me enfiei aqui no Brasil, né? De um projeto de pesquisa que eu tenho aqui na universidade, tá? Está investigando basicamente se a matriz do direito cooperativo latino-americano, que foi construída lá nos anos 50, nos anos 60, né? Durante esse período aqui na região, né, ela se mantém ou não, tá? Cuja consequência seria uma necessidade de atualização legislativa na região. É um projeto que já vem aqui, está caminhando para o final agora, já é um projeto de 2 anos, né, e que está observando basicamente se o que chama ali o fato social cooperativo, né, ele se mantém ou não, né? E as conclusões preliminares do projeto de investigação, né, que o conceito de solidariedade, de cooperação, ele evoluiu nesse período, né, nós tivemos mudanças desse conceito na região aqui, nesses últimos 50, 60 anos, né, que são completamente diferentes do conceito, não completamente diferentes não, mas são diferentes, né, do conceito de cooperação que foi criada grande parte da legislação da região aqui da América do Sul, também da América Central e do México, né, durante esse período, né? Então, abrindo, né, esse conceito, ampliando o conceito de cooperação e incluindo elementos, principalmente de solidariedade, né, que levam a uma necessidade de revisão desses conceitos da legislação na própria região para uma adaptação, né? Isso vai gerar uma necessidade, um esforço muito grande, né, de mudança legislativa, devido aqui a uma série de grupos de interesse que nós temos, desse novo cooperativismo que está surgindo, né? Isso já é um conceito mundial do novo cooperativismo, né? Que está se consolidando, né? Em toda a região, né? Que abarca, né, empreendimentos, amplia o conceito de sociedade cooperativa para incluir ali empreendimentos que até chegariam, os argentinos usam muito bem essa expressão, né, da proto-cooperativa, ou seja, empreendimentos que têm ali elementos cooperativos, mas ainda não possuem
as estruturas econômicas e até mesmo os elementos jurídicos, né, para se transformar em realmente uma cooperativa como se tradicionalmente compreendem, né? Na verdade, é uma inclusão, né, quase que uma proposta de inclusão dos movimentos do cooperativismo popular aqui que nós temos aqui na nossa região. Nós temos vários empreendimentos, né, que têm uma base popular, né, que resgata aqueles velhos, os antigos princípios mesmo do cooperativismo, lá dos fundadores mesmo, de Rockdale ali, ou seja, um movimento de resistência, de contra-hegemônico, né, do próprio cooperativismo, né? Tá, então, é uma tendência, uma necessidade da legislação da região, né, a incluir esse cooperativismo que hoje está fora, tá fora dessa proteção legal, né, em vários países da região, né? Não dá para a gente falar que são todos, né? Alguns países já estão mais avançados que o Brasil, né? Colômbia, o Zabala até pode me corrigir, mas está muito mais avançado que o Brasil, o Equador também já está mais avançado, mesmo a Argentina, né? Tirando aí as nossas disputas futebolísticas com a Argentina, a gente tem que reconhecer que eles estão um pouquinho mais avançados aqui que nós aqui no Brasil, né? Tá, mas só no direito cooperativo, no futebol não, né? Mas a gente tem vários, o Uruguai também tá caminhando nesse sentido, né? O Brasil, por sua vez, como a gente fala aqui no Brasil, né, está perdendo o bonde da história, né? A história está passando e o Brasil está estagnado ali, sem fazer essas alterações necessárias, né? E aí entra um outro ponto também, né, que é decorrente desse projeto de pesquisa, né, que isso tem a ver com a outra apresentação, né, que é a ideia da própria visão sistêmica do direito cooperativo, né, porque aqui já é uma crítica mais geral, né, não só ao direito brasileiro, o direito cooperativo brasileiro, mas em toda a região e, de certa forma, até uma grande parte dos outros ordenamentos jurídicos, né, de outros países, né, que é a questão do fechamento operacional, né, do fechamento sistêmico que nós temos no direito cooperativo, nas leis cooperativas, nos códigos cooperativos dos países que tratam como código, né. O direito cooperativo ele ainda possui um sistema fechado, baseado no modelo do Código Civil de Napoleão. Tá? Essa é a grande questão que ainda prevalece, né? Então, desculpem aí os privatistas, aí, os defensores do direito privado, né, que ficam com modelos civilísticos mais fechados, né, enquanto os publicistas estão indo para modelos mais abertos, né, mais flexíveis, mas sem cair também naquela questão moral do neoconstitucionalismo, né, mas o direito público ele caminha, né, para uma abertura operacional muito maior do que o modelo privado, ainda vinculado à ideia do Código Napoleônico, né? Então, é uma outra questão que nós temos que refletir também, ainda não tem uma conclusão sobre isso, né? Precisamos refletir melhor, né? Afinal, se o fato social cooperativo, que enseja, fundamenta uma mudança da legislação cooperativa, ele mudou, justificando, criando a necessidade de uma alteração legislativa, né? Se esses novos modelos, essas novas legislações cooperativas, elas vão continuar amarradas a modelos do direito privado, né, que são modelos restritivos, tá? Modelos fechados, com base no Código Napoleão, né? Ou se nós vamos passar, né, usar essa oportunidade histórica que está diante de nós aqui, né, para criar um modelo sistêmico aberto, né, ou seja, que incorpore, né,
as características, né, de um mundo globalizado, de relações econômicas e sociais extremamente dinâmicas, né? Hoje um exemplo disso é esse congresso, né? Que temos aqui autores de Portugal, Espanha, Colômbia, de vários estados aqui do Brasil, né? Todos reunidos aqui como se estivéssemos aqui próximos um do outro, né? Um dinamismo global, né? Que nos permite isso, tá? Hoje, até conversando com o Ronaldo pela manhã, antes desse evento, às 5 da manhã no Brasil, eu já estava num evento na Espanha, que já estou participando de outro evento no Brasil, tá? Que nos permite esse dinamismo, né? Então, nós estamos diante de uma oportunidade de se pensar não mais a legislação cooperativa a partir de um modelo de direito privado, né? Mas sim de um modelo de direito público, tá? E que consiga incorporar o cooperativismo, né, em uma estrutura institucional, né, muito maior, muito mais ousada, né, dando aí ao cooperativismo um papel, uma importância socioeconômica muito maior do que ele tem hoje, tá? Então eu encerro aqui minhas apresentações aqui por aqui, né, e continuo acompanhando aqui atentamente, né, as próximas exposições aqui, tá? Espero aí ter recuperado um pouquinho aí do nosso tempo, tá? E um prazer aí, um grande abraço a todos vocês e espero vê-los aí presencialmente o quanto antes. Obrigado, professor Daniel. Também, em deferência ao resgate do tempo, vou me privar de comentários. De certo, essa é uma pauta que nos interessa bastante, que nos traz muitas discussões em vários momentos diferentes e que abre um necessário arejamento para o direito brasileiro, né? Para que a gente tenha realmente um regime jurídico que perceba as outras manifestações sociais e as trate da maneira adequada, a começar por incluí-las, né? Então, nos tratamentos. Enfim, então temos aí talvez um seminário só para esse tema, né? Seria, acho que, algo que se justificaria bastante. Próximo daqui da nossa relação, para apresentação, seria Igor Loureiro de Matos, Ludmila Meira e Nerivaldo Rios, com o tema Desincentivo econômico à utilização de cooperativas de reciclagem pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, a partir de inovações do sistema jurídico brasileiro. Pergunto se algum dos três coautores se faz presente e se faria a apresentação. Aparentemente, não. Bom, próxima na lista seria Maria de Nazaré Moraes Soares e o Paulo Torres Júnior, com o tema Políticas Públicas de Geração de Renda, Caminhar e a Importância do Marco Legal da Economia Solidária. Eu já percebi que Nazaré está presente, indago se ela quem fará a apresentação. Bom dia a todos. Todos me escutam bem? Sim. Sim. Bom dia a todas, todos, né? Estou aqui com o meu colega, o professor Paulo Torres, que é coautor do artigo. Peço a autorização para compartilhar a apresentação. E vou tentar também cumprir os 10 minutos, para a gente conseguir dar a ordem nos encaminhamentos do evento. Todos veem a apresentação? Sim? Sim. Então, bom dia. Eu sou a professora Nazaré Soares, da Universidade Federal do Ceará. Paulo Torres é o coautor, meu parceiro nesse projeto de pesquisa. Eu sou da administração, diferente da maioria aqui que é do direito, né? Quando a gente foi submeter, a gente entendeu que esse seria o GT mais indicado para esse artigo. Esse artigo ele faz parte de um projeto de pesquisa, ele está inserido dentro de um projeto de pesquisa que é fomentado pelo CNPq,
e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem para o Cooperativismo no Brasil. Nós temos vários parceiros, como o Conselho Regional de Administração do Ceará, que prestou algumas formações para a gente, e é um prazer estar apresentando o artigo aqui nesse evento tão importante da CIRIEC, né? O nosso artigo ele vai trabalhar, nesse projeto de pesquisa, a gente trabalha mentorias e gestão em empreendimentos cooperativos, principalmente a gente tem atuado junto à economia solidária, são empreendimentos muito carentes, empreendimentos que necessitam de muita formação, de muito apoio. A universidade ela tem trabalhado nesse sentido, né, de apoiar esses empreendimentos, muitos ainda na informalidade, né, a maioria da economia solidária, a maior parte da economia solidária se encontra na informalidade. Esse também é um dos objetivos do projeto, a gente tem auxiliado esses empreendimentos a entrarem em processo de formalização. Mas o artigo ele vai surgir a partir justamente de uma demanda desses movimentos. São movimentos, a maioria de empreendimentos de mulheres, em que eles, ao longo dos últimos 13 anos, últimos 15 anos, existia uma política pública muito consistente no Brasil para a economia solidária. Nós tínhamos um ministério, dentro do Ministério do Trabalho, o Serviço Nacional de Apoio à Economia Solidária, a SENAS, que foi extinto. O Ministério do Trabalho também foi extinto, é importante a gente pontuar isso. Com o fim dessas políticas públicas, houve aumentou-se a dificuldade desses empreendimentos de se inserirem no mercado, de darem andamento às suas atividades. Contudo, o movimento continua, porque a autogestão, ela, para além da institucionalização, ela vai prezar pelos laços de reciprocidade, pela importância do movimento, pela sobrevivência, pela participação. Então, o movimento continua para além da institucionalização, mas o marco legal é apontado por esses empreendimentos como um dos objetivos. O movimento luta há mais de 20 anos por esse marco legal no Brasil, né? Houve, ao longo dos últimos anos, um caminhar institucional para reconhecimento desses empreendimentos, e nós tivemos uma ruptura recentemente, mas o movimento ele continua lutando pelas suas demandas, né? O marco legal ele vai surgir como uma demanda a partir das vozes desses atores, de que eles precisam de fomento público, de política pública que apoie eles, já que o mercado geralmente vai impor barreiras maiores para esses empreendimentos. Então, como eu falei anteriormente, esse artigo ele surge a partir desse projeto de mentoria e modelagem de gestão de negócios cooperativos. O que nós fazemos lá é adaptar metodologias de gestão. Eu sei que vocês são todos, a maioria são do direito, né? Mas a gente conversa bastante aí com o direito, a nossa equipe é multidisciplinar, o Paulo é do direito, nós temos a professora Helena também, Estela, que é do direito, e a gente faz essa adaptação das modelagens do mercado para o âmbito da autogestão, porque dentro do paradigma da autogestão, as formas de gerir são diferentes, né? Então, esse é um dos objetivos aqui desse projeto. A Covid, ela aumentou as dificuldades, os empecilhos para esses empreendimentos. A gente tem escutado muito as mulheres da economia solidária, elas têm falado da dificuldade de comercializar os produtos, né? E uma política pública, ela é importante justamente nesses momentos de crise, né? E o movimento ele tem lutado aí para que esse marco legal seja implementado, ainda que o projeto de lei, como a gente vai ver em seguida, ele está tramitando desde 2012, né? Então, há um acirramento aí da necessidade de uma política pública institucional para a economia solidária. Então, o objetivo da nossa pesquisa é justamente analisar o trâmite desse projeto de lei, que foi iniciado em 2012, e está tramitando ainda, né? A gente sabe que existe uma vontade política também, que é inserida para além da burocracia, dos trâmites burocráticos de um projeto de lei, existe também uma vontade política, e a gente sentiu, a partir das vozes dos atores da economia solidária, desses empreendimentos, a necessidade de entender como é que está o trâmite desse marco legal e qual a importância desse marco legal para esses arranjos produtivos locais, né? Está tudo bem? Estou falando rápido demais? Está dando para compreender tudo, né? Posso caminhar? Ótimo, Nazaré. Ok. Então, a base para o nosso estudo são estudos, aportes básicos da economia solidária, né? A gente usa os estudos, claro, de Singer, Arruda, professor Laville, Gage, França Filho, usamos estudos de Mance, Ferrarini, Gage, Chioché, mais no sentido de fundamentar ali uma base ali dos princípios da economia solidária. A gente trabalha também com o desenvolvimento local,
poder local, já que esses empreendimentos eles atuam muito dentro das comunidades. A gente trabalha também com um pouco do cooperativismo no Brasil, né, alguns institutos do cooperativismo no Brasil, e, por fim, a gente também trabalha com alguns conceitos ali da autogestão, do cooperativismo, do empreendedorismo social. A gente trabalha com o autor, o professor Vieta, que, inclusive, você falou dos argentinos, o professor Vieta trabalha com, o professor Daniel falou dos argentinos, realmente eles estão um pouco à frente nos estudos de autogestão, e o professor Vieta ele vai trazer aí esse novo paradigma do cooperativismo, né, que é a autogestão. Então, a partir desses aportes, a gente desenvolve ali o que a gente vai pesquisar ali, vai tentar conectar com o nosso estudo sobre o marco legal. A nossa pesquisa ela é qualitativa, ela é exploratória, ela vai ser descritiva, já que tem pouquíssimos artigos. Na verdade, a gente não encontrou trabalhos que falassem realmente sobre esse trâmite desse marco legal, sobre a importância desse marco legal. Então, a gente vai fazer um trabalho de análise documental mesmo, de todo o trâmite desse projeto de lei complementar, que hoje mudou o número, mas ele foi instituído foi iniciado em 2012, e os dados primários que nós coletamos foi a partir das vozes das mulheres da economia solidária, de empreendimentos produtivos, de arranjos produtivos da economia solidária. Nós escolhemos 3 autoras, inicialmente 3 mulheres produtoras, e numa extrapolação do artigo, em outro momento, a gente já tem coletado mais informações, né, mais entrevistas com outras pessoas do movimento. Para este artigo, especificamente, nós estamos trabalhando com os dados dessas 3 produtoras. Então, partindo para a nossa análise dos dados, primeiramente, a gente vai ali identificar quais são as demandas desse movimento, que estão inseridas ali na PL 4685 de 2012. A primeira demanda é justamente essa formação de políticas, de planos, de programas e ações que fomentem a economia solidária, né? Mais do que nunca isso é importante, já que a Senais foi extinta em 2017, eu acredito, não foi, Paulo? Eu estou esquecendo mais ou menos o ano, foi 2016, 2017, logo que a presidenta Dilma saiu. Existe também um dos objetivos do marco dessa lei, é a democratização dos acessos aos fundos públicos, né, para justamente fomentar o desenvolvimento, né, desses projetos, desses empreendimentos, não só em termos de comercialização, mas também em termos de produção, de formação, de assistência técnica, de qualificação desses empreendimentos, para que eles consigam ter um mínimo de inserção dentro do mercado. E um dos grandes debates dentro do marco legal é a formação de um fundo nacional, de um fundo público, que consiga atender a demandas mínimas do movimento, desses empreendimentos. Na voz das autoras, esse é um dos grandes embates, né? Uma das grandes necessidades do movimento para o fortalecimento da economia solidária do Brasil. Então, a gente partiu de uma análise temporal, nós fizemos uma análise temporal de como está tramitando esse projeto de lei no Congresso Nacional. Ele se inicia o trâmite em 2012, e ele vai caminhando dentro dos trâmites convencionais regimentais, né, passando pelas comissões. Eu não vou me adentrar na especificidade do trâmite, até mesmo pelo tempo, mas pelo que a gente vê, desde 2012 ele passou por diversas comissões, por diversas análises, e até o momento ainda está em análise. Houve um trâmite adicional esse ano, em março, eu acredito que está na Comissão de Constituição e Justiça, o Paulo pode me corrigir se necessário depois, mas a gente percebe que há um alongamento, que há uma lentidão nesse processo, porque a discussão sobre fundo público, sobre política pública, é uma discussão sobre orçamento, é uma discussão sobre divisão desse grande bolo do orçamento público, e isso gera muitos entraves na discussão. É um debate que depende muito também da participação dos atores da economia solidária, dos legisladores, para que haja sensibilização para a necessidade desses movimentos, que são tão importantes a nível de desenvolvimento local. Então, a partir das vozes desses empreendimentos, das mulheres desses empreendimentos, a gente percebe que houve, a partir da extinção da Senais, que era uma política pública institucionalizada dentro de um ministério da administração direta do governo federal, houve uma ruptura muito grande, houve um grande desestímulo para esses empreendimentos. Mas, independente disso, aqui eu coloquei uma fala de uma
uma empreendedora, já que a gente está usando aqui a história oral como um paradigma de escuta, né? A economia solidária tem muito de a gente adaptar as metodologias, inclusive a metodologia de pesquisa tem que se aproximar muito do que os atores podem nos oferecer, e aí a gente optou por utilizar a história oral e a gente coloca as falas das autoras dentro da nossa pesquisa, né? Então, aqui na fala da autora, a gente já, dessa colaboradora da pesquisa, que é uma produtora da economia solidária, ela nos fala desse problema da ruptura, da extinção da Senais, da instituição do Ministério do Trabalho, da extinção do Ministério do Trabalho, mas ela fala que, para além do fim da institucionalização, o movimento continua, né? O movimento continua mesmo com muitas dificuldades, com muitos entraves, o movimento continua e é uma economia de resistência. A economia solidária ela pode ser reconhecida também com esse movimento de resistência, né? A fala delas ela é muito pontual no sentido de dizer o seguinte: olha, a gente precisa de política pública, mas a gente não pode acabar com o movimento, acabar com a nossa força, com o nosso empreendimento, se não houver a política pública, né? Então, elas estão aí essas duas frentes, né? Tentando resistir, tentando se manter nesse momento de crise da Covid, principalmente, fazendo parcerias com instituições com organizações da sociedade civil, com os governos estadual e municipal, mas elas ratificam a necessidade de um plano maior, um plano nacional de desenvolvimento da economia solidária. Uma outra fala importante de uma produtora, ela vai falar que o programa Brasil Local, que foi um programa desenvolvido dentro da Senais, do Ministério do Trabalho, ele forneceu muito subsídio para o desenvolvimento dos empreendimentos nos últimos 15 anos, em termos de formação, em termos de organização, inclusive do Fórum Nacional, o Fórum Brasileiro de Economia Solidária, que foi importantíssimo, inclusive, para a construção do texto do projeto de lei do Marco Legal, né, a partir das demandas desse fórum. Então, essa importância da política pública sempre é colocada, né, porque a gente sabe que esse bolo do orçamento público, ele é dividido, né, e quem é que está lá nessa mesa dividindo o bolo do orçamento? Então, a economia solidária, os atores, eles têm que estar lá discutindo também como é que esse recurso vai ser direcionado. E, por fim, a gente tem a fala aqui de uma das produtoras que falam a necessidade, né, precisamos de política pública, né? A gente tinha uma política pública organizada, onde a gente participava, né? Ela fala, a gente participava da organização do movimento, a gente participava da distribuição do bolo, da distribuição do recurso, que não era um recurso tão alto, mas já auxiliava bastante os empreendimentos, e agora a gente está sem isso, então a gente tem que se agarrar ao que a gente tem, que é o PL, a PL, né? O projeto de lei que iniciou em 2012 e que, nesse momento da Covid, os movimentos, os empreendimentos têm ratificado a necessidade, têm demandado o trâmite, né, a aceleração do trâmite desse projeto de lei para que esses empreendimentos não fiquem tão apartados, né, dos processos de geração de renda no Brasil. Então, por fim, a gente tem algumas reflexões, eu peço até desculpa se eu fui muito rápido aqui, mas eu acho que já deu para compreender o que a gente quis trazer, mas a gente tem algumas reflexões aqui finais, que é justamente esse lento impulso nos encaminhamentos, né? Um projeto de lei que se arrasta desde 2012, que depende de uma vontade política, mas que está mexendo com a subsistência dessas pessoas, porque a economia solidária também é uma economia de subsistência, né? Economia local, de comunidade, de subsistência, uma economia formada muito por mulheres, né? E na economia a gente trabalha o termo feminização da pobreza. A pobreza tem cara e tem gênero, né? A pobreza tem cara de mulher, muitos estudos falam isso, e é uma grande verdade. A economia solidária no Brasil, em sua maior parte, é formada por mulheres, né? E há que se observar os movimentos políticos, né? Como é que está acontecendo essa movimentação política para que esse trâmite ocorra, para que se acelere isso, como é que o movimento está acompanhando isso. Então, é preciso a atuação do movimento também da economia solidária, para que essa vontade política atue, né? A vontade política ela é impulsionada pelo controle social, pela participação social. Existe o marco legal agora se tornou uma prioridade para o movimento da economia solidária, já que não existe mais Ministério do Trabalho, não existe mais a Senais, então o marco legal se torna essa prioridade, essa necessidade, né? Ainda que haja essa discussão sobre o fundo, quando a gente observa o trâmite do PL, a gente percebe que há muita discussão sobre o fundo, sobre de onde vai vir o recurso para o fundo. Essa é uma questão importante, mas isso não pode entravar a discussão sobre o marco legal, né? E olhar para os movimentos sociais é o desafio, né? Olhar para a política pública, ela tem que ser desenvolvida
no âmbito das necessidades e das demandas desses movimentos, desses empreendimentos, né? Então, a lei, ela não vai poder ser feita, esse tipo de lei, ela não pode ser feita apartada do olhar do movimento social desses empreendimentos. Então, por isso a gente trazer também as vozes delas, né, para essa discussão do marco legal, né? Discutir o trâmite do projeto de lei, ao mesmo tempo ouvir a fala delas, né? A fala delas é: o movimento continua, independente da institucionalização, mas precisamos de um marco legal, precisamos de uma política pública que não tenha tanta intervenção política, que não tenha tanta intervenção quando há mudança de governos, né? Então, é isso, eu quero agradecer a escuta de vocês sobre o nosso projeto. O projeto, ele desenvolve outros tipos também de pesquisa sobre modelagem de negócios cooperativos, e eu espero ter contribuído, eu e Paulo, se Paulo quiser complementar alguma coisa, esperamos contribuir aí para a discussão sobre direito a instituições, né, que é o objetivo do grupo de trabalho. Bom dia a todos. Só complementando a fala, né, muito rica da Nazaré e muito objetiva também, porque ela conseguiu, em tão pouco tempo, trazer toda a abordagem de meses de pesquisa, né, esclarecer, né, apresentar que o marco legal, ele acaba institucionalizando uma demora que, como a Nazaré muito bem apontou, acaba resultando na figuração de caras, de vozes, das pessoas que precisam dessa regulamentação política, né? E esse interesse político vem permeando e institucionalizando uma demora que poderia ser muito bem resolvida, né? E basicamente isso, ela falou tudo que tinha que falar. Parabéns, Nazaré. Obrigado. Obrigada, Paulo, parceiro do projeto. Nazaré e Paulo, obrigado pela apresentação e pela essa habilidade de conseguir sintetizar e dar essa dinâmica com um tema que é importante, enfim, conseguirem falar em tão pouco tempo. Eu tenho vários interesses em relação a esse tema e, eventualmente, de que maneira poderia, quem sabe, dar algum tipo de apoio para abrir mais espaço para vocês trazerem esse debate, tá? E ter algum tipo de conversa que talvez pudesse ajudar na tramitação. O Vitor informou para nós agora há pouco que no Senado já foi aprovado e seguiu para a Câmara, mas isso é de extrema importância, enfim, talvez alguns atores aí possam ajudar. Hoje existe, inclusive no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil, uma comissão específica que deveria ser de economia social e cooperativismo, economia solidária e cooperativismo, mas já foi um avanço consegui-la criar como Comissão Nacional de Cooperativismo, e a Ordem tem uma prerrogativa de ser ouvida nos processos legislativos, né? Então, é um dos atores que talvez possa ajudar vocês a ter informações técnicas, enfim, tentar acelerar. E depois vou deixar meu contato para vocês, tá? Para a gente poder fazer uma troca. Gostei muito de que alguém puxasse atenção para essa necessária retomada desse projeto, né? Bom, o próximo da nossa apresentação será o Renato Toledo Lima. Renato, está aí? Presente. A palavra é sua, doutor Renato. Bom dia, muito obrigado aí pelo privilégio de participar e de ouvi-los. Ver as apresentações tem sido muito enriquecedor. Eu preparei esse trabalho especialmente para esse congresso, porque é um desejo antigo tratar sobre esse tema, né, que é o princípio constitucional da livre iniciativa como garantidor do cooperativismo de trabalho. O objetivo é tratá-lo, observar, né, a livre iniciativa como um princípio garantidor da resiliência do modelo cooperativista de trabalho na ordem econômica da Constituição brasileira. Então, a partir disso, a ideia foi fazer uma revisão bibliográfica, né, com mais foco em direito econômico. Tá? E isso foi tratado também para verificar se a legislação de cooperativismo aplicável ao trabalho no Brasil, a 5764 de 1971 e a 12690 de 2012, qual é o tratamento normativo, né, que elas dão para, em concretude, ao princípio da livre iniciativa, se há uma relação
de compatibilidade e de pertinência. Então, a partir disso, né, em termos de discussão, a livre iniciativa ela possibilita que um cidadão, né, em essência, né, possibilita que o cidadão comum possa participar do mercado sem autorização estatal. A Constituição de 88 assegura a criação de cooperativas sem interferência estatal como um direito fundamental, lá no inciso 18 do artigo 5º, o que mostra a relação de compatibilidade já, pelo menos a priori. O artigo 170, que inaugura na nossa Constituição a ordem econômica, que é a pedra angular da ordem econômica, já no caput, ele coloca a valorização do trabalho como um conteúdo antecedente à livre iniciativa. Então, a finalidade colocada ao final, colocada ao cabo do próprio dispositivo, de existência digna, né, com um dirigismo constitucional, traz como prioridade a valorização do trabalho e, em seguida, a livre iniciativa, bem próximos um do outro no texto constitucional. O cooperativismo de trabalho, então, a priori, ele já se mostra pertinente à livre iniciativa, se mostra harmônico, né? Ainda numa leitura simples do artigo 170, ainda numa leitura do texto constitucional. Foi escolhido para o trabalho o direito econômico como o objeto, como a metodologia, né, da revisão bibliográfica, né, como objeto do estudo, né, tratar a partir do direito econômico como um marco teórico para permitir o cotejo com o cooperativismo, para saber se o cooperativismo se encaixa e se ele tem uma possibilidade de conviver normativamente e também no mundo empírico com o direito econômico. É um ramo da ciência jurídica que é próprio da ordem capitalista. E a partir disso nós usamos aí referenciais. Eu não vou citar toda a bibliografia, mas eu gostaria de destacar aqui alguns autores, algumas obras que nós fizemos, que eu fiz uso, o Eros Roberto Grau, o Fábio nos deu, e também já mais especificamente, já com o olhar do direito econômico para o cooperativismo, Diva Benevides Pinho, Paula Forgione e o querido Ronaldo Chaves Gáudio, né, tem obras importantes e compilações fantásticas a respeito desse assunto. A 5764, a lei de 1971, ela foi recepcionada pela Constituição de 88, exceto pela intervenção estatal, que exigia algumas autorizações, né, para seu funcionamento. Então, essa parte não foi recepcionada pelas disposições transitórias da Constituição, mas, em geral, ela atende ao princípio da livre iniciativa e permite a organização do modelo cooperativista. O modelo cooperativista de trabalho, já num regramento em 2012, ele veio com a preocupação de assegurar direitos sociais aos cooperados, mas ele preservou o princípio democrático de governança privada, o que também não contrasta, não discrepa da livre iniciativa. E veja também que, aproveitando que me antecedeu, um colega mencionou a rigidez dos modelos privados, ou seja, o modelo privado ter alguns pontos rígidos não desfaz a sua característica de atender ao princípio da livre iniciativa. Essa legislação permite a organização espontânea, ela é um modelo de negócio, né, cuja origem em Rochdale denota uma sequência lógica que eu gostaria de traçar aqui, compartilhar com vocês o entendimento que eu consegui extrair, né? Nós temos um modelo capitalista com rivalidade entre capital e trabalho, natural, já muito explicitada, e a necessidade de melhoria das condições, buscando a existência digna que o próprio artigo 170 traça na Constituição como uma finalidade. A cooperativa,
né? Como uma entidade, ou mesmo como um conceito, ela nasceu, portanto, da necessidade. De uma necessidade que só existe onde tensiona-se capital contra trabalho. Então, da mesma forma como o Thomas More, ao descrever a Ilha de Utopia, dizia que não haveria, só uma profissão não existiria lá, que é de advogado, porque não existiria conflito. A mesma coisa, podemos dizer que o cooperativismo ele tem uma relação de nascimento ou de surgimento nas necessidades que necessariamente advêm de uma ordem econômica capitalista. Então, mas assim, a livre iniciativa permite, portanto, o surgimento das cooperativas, a cooperativa de trabalho como uma expressão relevante, se não a mais importante, da livre iniciativa, porque a organização espontânea de trabalhadores a partir do seu esforço pessoal ou da contribuição igualitária ou próxima disso, né, da comunhão de esforços para produzir, mas isso, a livre iniciativa garante a cooperativa, mas ela é uma condição necessária, ela não é uma condição suficiente. A própria Constituição, pouco depois do artigo 170, no artigo 173, parágrafo 2º, né, no capítulo dedicado aos princípios gerais da atividade econômica, fala que a lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo. Né? Esse apoio e esse estímulo, eles dependem de uma ação governamental tão necessária como ficou muito explícito na apresentação feita imediatamente anterior à minha. Então, as cooperativas, no contexto de crise econômica profunda, né, elas são relevantes veículos de superação, né, para superar as recessões, porque as cooperativas de trabalho, em 2 sub-ramos tratados assim na legislação brasileira, a 12.690, ela trata como o ramo de serviço e o ramo de produção. Né? As de serviço são estruturas econômicas que se formam mais rapidamente, porque dependem apenas do esforço pessoal, não necessitam de um meio de produção, né? O meio de produção é o próprio trabalhador, e as de produção, elas também têm facilidade ou se formam agilmente porque elas são feitas a partir da comunhão de esforços, né? As novas tecnologias, por exemplo, que muito recentemente se formam, muito rapidamente se formam, como as startups, em regra, elas dependem, para começar a produzir em escala, de um investidor anjo ou de um patrocinador, de um mecenas. Né? A cooperativa de produção, ela tem o atalho de fazer isso mediante a união dos esforços para criar, por exemplo, parques fabris ou envasamento de leite ou diversos outros sistemas aí que permitem a sua inauguração, a sua colocação no mercado com maior rapidez. Mas, como eu disse, não basta, precisa de ações governamentais. Uma conclusão que compartilho é que o cooperativismo de trabalho ele pode conviver harmoniosamente com princípios jurídicos de uma democracia capitalista, né? A livre iniciativa é um exemplo, porém, né, assim, não podemos perder de vista que existe uma aparente antinomia, né, uma aparente contradição entre o modelo cooperativismo de trabalho e o capitalismo. Isso nos deixa com uma dificuldade muito grande para que os governantes, o poder público, olhe para o cooperativismo como algo inserido no capitalismo, sempre olhado com desconfiança, né? Sempre olhado como algo alienígena ao seu modelo. E talvez por isso também haja essa dificuldade em implementar ou fomentar o cooperativismo, em tratar o cooperativismo como uma política pública a ser apoiada e incentivada, ou seja, a cumprir a Constituição. Então, afastar esse obstáculo da falsa desarmonia entre esses conceitos, eu acredito que é um passo muito importante para a persuasão do Estado,
né, para incentivar o cooperativismo. E isso vale também, obviamente, para a economia solidária, porque são formas de superação de crises, principalmente como a profunda crise que está se avizinhando, né? Já estamos imersos numa crise sanitária com consequências econômicas devastadoras também. Então, eu gostaria assim de deixar essa contribuição. Esse artigo ele pretende ser uma contribuição justamente para superar essa falta de diálogo que existe entre um poder público com uma orientação, muitas vezes ideológica, que acredita ser incompatível com o cooperativismo. Não o é. Na verdade, o cooperativismo é uma grande expressão do princípio da livre iniciativa e deve, nessa forma compreendido, ser também fomentado, incentivado, apoiado, estimulado. Muito obrigado. Renato, obrigado pela intervenção. Acho que esse tema, para mim, é lógico, é um tema caro, né? Pela minha linha de pesquisa, enfim, mestrado, né? Enfim, do Daniel também, que trabalha no estrito senso na área do direito econômico, né? Enfim, eu acho que a gente tem uma das chaves fundamentais, essa abordagem econômica, porque compreendendo o diferencial econômico das cooperativas e até o papel que elas estão vocacionadas a gerar de desenvolvimento, é um diálogo fundamental para o poder público dar atenção adequada, né? Porque o que a gente encontra em vários campos uma série de posturas que, a rigor, são inconstitucionais, né? De desestímulo, que é um tratamento absolutamente assimétrico à Constituição, enfim, mas mais do que isso, de compreensão, né? Trabalhar a compreensão do cooperativo a partir de conceito jurídico, para quem não teve nenhum acesso à questão jurídica de cooperativa, é difícil, você não tem como suprir essa lacuna de formação de tanta gente que está ocupando cargo importante e que não teve uma linha de direito cooperativo na sua formação. Mas entender, do ponto de vista econômico, a forma como as cooperativas exercem diferenciadamente a atividade econômica e o papel que elas têm que cumprir para o desenvolvimento, isso é talvez um dos grandes campos de pesquisa que a gente precisaria investir, sabe? Porque ele perpassa todos os ramos do direito e todas as atividades estatais, né? Enfim, então... Se me permite, a interpretação econômica do direito cooperativo, ela nada mais é do que se aproximar do objeto de estudo, porque o cooperativismo é um fenômeno econômico. Então, ele surgiu antes do modelo estar pré-concebido. Ele não é um modelo pré-concebido, ele é um fenômeno econômico que depois foi regulado, né? E em natura, talvez o último a ser regulado, o fenômeno econômico, os últimos. Por isso, eu acho que a interpretação econômica ela é essencial para o direito cooperativo. Desculpa fazer mais uma intervenção. Não, perfeito. Eu gostaria de te estimular, conclamar para a gente achar os outros espaços para ampliar essa divulgação. Se você tiver disposição, vamos em frente, né? Tem alguns autores, e aí no campo econômico, acho que são fundamentais para quem estuda cooperativa do ponto de vista jurídico. Um deles é o Dieter Benecke, que fazem uma abordagem que dialogam muito com o que você expôs, sabe? Acho que a gente tem uma linha de trabalho ampla possível nesse campo. Parabéns aí pelo trabalho, obrigado por ter se disposto a dar essa contribuição e vamos ampliar ela. Eu que agradeço. Um abraço, meu irmão. Depois do Renato, nós temos a apresentação do Vitor Gabriel e da Marlene Kempfer. Eles têm 2 apresentações previstas, então passaria a palavra para eles diretamente para que façam continuamente as 2 apresentações. Depois a gente verifica se alguns dos que não estavam presentes no momento da chamada pela ordem, se já estão presentes, se querem fazer a sua apresentação. Vitor e Marlene. Eu só queria confirmar. Está ouvindo, Vitor? Está ouvindo? Então tá. Eu queria agradecer a oportunidade de participar desse... Marlene, perdão,
um momentinho. Seu áudio ficou muito bem no primeira fala e depois o som ficou um pouquinho baixo. E agora? Vai melhorando? Ainda está baixo. Eu não sei se para os demais está baixo assim. Mas acho que daqui a pouco o professor ele vai melhorando. Acho que é um problema, não sei se é a internet, nós estamos falando aqui do Paraná, eu estou falando do interior do Paraná. E não consegue ouvir? Mesmo baixinho, consigo falar? Bem baixinho, mas estamos conseguindo ouvir. Então tá, eu sou a professora da Universidade Estadual de Londrina e junto com o meu orientando, Vitor, estamos tentando construir na dissertação do mestrado a difícil tarefa de um regime jurídico econômico para a economia solidária. É um desafio enorme, especialmente porque nós já temos muitos estudos nas áreas que antecedem ao direito, mas ainda temos poucos avanços na área jurídica. E nos dois trabalhos que estamos apresentando, o primeiro é a nossa preocupação de que maneira os empreendimentos solidários podem contribuir para a realização de justiça ambiental. Neste tema, nós apresentamos que o Brasil tem todos os recursos, o arcabouço jurídico para promover o desenvolvimento sustentável. Nós internalizamos os principais documentos internacionais sobre a questão ambiental, desde o Protocolo de Quioto até o mais recente, o Acordo de Paris. E se nós olharmos para o nosso arcabouço constitucional, nós temos vários dispositivos na Constituição que tratam desse compromisso que o país deve ter com o desenvolvimento sustentável. Em especial, o artigo 225, que eleva o meio ambiente equilibrado à condição de bem de uso comum do povo e um direito de desenvolvimento não só para esta, mas para as futuras gerações. Este arcabouço jurídico, a nossa pergunta é: será que permite realizar o conceito contemporâneo de justiça ambiental? E o que é o tema da justiça ambiental? Abordaria dois aspectos importantes. Um tema é estudar sobre a comprovação da distribuição desigual sobre suportar os danos ambientais. Nem sempre a atividade econômica que promove o dano ambiental, que gera esta externalidade negativa, suporta todos os danos dos riscos ambientais. E a outra questão que envolve esse conceito é exatamente a constatação de uma relação direta da degradação ambiental com as injustiças sociais. Esse tema no Brasil é brilhantemente tratado pelo professor Henry Axelrad, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ele coloca duas questões importantes, que nós devemos avançar a nossa discussão em relação a um conceito tradicional de desenvolvimento sustentável, que traz o argumento de que o desenvolvimento deve considerar a constatação da escassez dos recursos naturais. E o avanço em relação a este conceito é que a justiça ambiental traz a discussão de como é a distribuição e o exercício do poder sobre os recursos ambientais e quem deve suportar as externalidades negativas da degradação ambiental. A partir, então, desta última colocação sobre avançar sobre o tema da justiça ambiental, é que surge a nossa pergunta de que forma a economia solidária pode contribuir para a efetividade deste conceito de justiça ambiental. Diz o professor que este conceito é importante porque ele traz diretrizes tanto para as ações governamentais, e no caso do Brasil, a nossa Constituição
prevê competência para a intervenção do Estado sobre o domínio econômico, no artigo 174, por meio normativo, fiscalizatório, incentivo e de planejamento. Portanto, essas ações de governo poderiam implementar, por meio dessas intervenções, o conceito de justiça ambiental nesta acepção. E o professor avança apontando a importância dos movimentos sociais que se engajam neste movimento a partir deste conceito. E aponta que é possível identificar dois ramos desses movimentos sociais. Um deles, aqueles movimentos que praticam efetivamente na sua esfera produtiva esses princípios da justiça ambiental, e, ao outro lado, teríamos os movimentos que ocupam espaços discursivos de luta, né? Manifestando-se, apontando, denunciando essa desigualdade no sentido de suportar as externalidades negativas do desenvolvimento. Apontamos, a partir desse marco teórico, que a economia solidária teria espaço, ou deve ter espaço, para ela se qualificar como economia solidária. Ela tem espaço neste movimento de efetivas práticas na esfera de produção, né? E também tem espaço no espaço público discursivo, no sentido de que movimentos sociais, para prestigiar a economia solidária, como, por exemplo, em um dos seus aspectos, que seria a ideia do consumo sustentável. Para isso, a economia solidária precisaria ter este perfil jurídico, no contexto de um recorte jurídico, para desta forma, contribuir por meio da solidariedade ambiental. E, então, a ideia da justiça ambiental, economia solidária e solidariedade ambiental. Então, o Vitor, só para completar rapidamente, Vitor, o que você teria a acrescentar? Então, eu esquematizei aqui uma forma de dar um recorte mais profundo para o desenvolvimento sustentável desse campo discursivo, que seria a economia verde. Então, a gente parte para a análise do documento Futuro que Queremos, da Rio+20, e lá dos tópicos 56 a 74 a gente encontra algumas diretrizes sobre essa economia verde, e compartilho também outros dois documentos, um de caráter internacional, que é Towards a Green Economy, na qual eles propõem 3 grandes pilares, que é a economia de baixo carbono, a eficiência dos recursos e a inclusão social. E na sua teleologia, seria a redução dos gases poluentes, uma energia sustentável e a conservação dos ecossistemas. A Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável faz um recorte ainda mais para o Brasil e estipula algo semelhante a isso, que seria a economia de baixo carbono, a preservação dos recursos naturais, matriz energética renovável e circularidade da produção. Desse modo, a gente entende que, se a economia solidária se comprometer a essas diretrizes, a esses pilares da economia verde, seria um subsídio a mais para o favorecimento da intervenção do Estado sobre o domínio econômico em prol desses empreendimentos solidários. E, fechando o contexto disso tudo, eu acho que justiça ambiental ele representa o melhor conceito de economia solidária, porque a gente está lidando no campo prático dos movimentos sociais e da luta contra a hegemônica. Foi a expressão que até que o professor Daniel usou, e eu gosto muito dessa expressão contra-hegemônica, da qual a gente parte de uma contextualização do Ulrich Beck, que é a compreensão da desigualdade do usufruto da terra, mas da socialização dos riscos. E o pior, que para o enfrentamento e das mazelas dos riscos ambientais, quem mais sofre são os próprios vulneráveis. Então, a justiça ambiental é uma pauta, ainda mais dentro do contexto da sociedade de risco do Ulrich Beck, a ser lutada, a ser requerida por esses grupos, da qual nós incluímos a economia solidária. Então, a economia solidária ela tem a possibilidade de desenvolver o desenvolvimento sustentável e, juntamente, acompanhar essa luta pela justiça ambiental e sempre com a participação dos atores sociais. Aqui nós reivindicamos posturas das universidades, do Estado,
para o auxílio, porque nós sabemos que são grupos vulneráveis na sua grande maioria e que necessitam de acompanhamentos técnicos, necessitam de acompanhamentos econômicos, fomentos, para que se possa avançar e também estimular dentro dessa luta, por meio dessa justiça ambiental, dentro do seio estatal, essa luta contra a hegemônica, tanto do campo geográfico quanto do campo discursivo. Então, nós avançamos para o nosso segundo trabalho. Enquanto o nosso primeiro trabalho foi para apontar diretrizes e confluências entre esses pressupostos do desenvolvimento sustentável no recorte da economia verde e da justiça ambiental, a gente sistematiza e propõe caminhos, campos de possibilidades para a atuação da economia solidária. No segundo trabalho, nós temos já duas problemáticas, que incluem a informalidade e a possibilidade do microempreendedor nas redes de colaboração solidária. Então, são propostas de intervenções que nós vamos avançando no nosso trabalho. Por que isso? A minha dissertação vai exatamente tratar especificamente sobre o artigo 170 e 174 para o acompanhamento da economia solidária, como que a intervenção estatal pode e deve auxiliar e fomentar, no seu artigo 174, tanto do plano normativo, de incentivo, fiscalizatório de planejamento, a promoção da economia solidária. Então, para o início do nosso segundo trabalho, futuro segundo artigo, o título é o Estatuto da Micro e da Pequena Empresa de Pequeno Porte no Brasil, possibilidade de inclusão econômica para a informalidade nos empreendimentos solidários. A gente parte primeiro de uma contextualização econômica. Poderia tratar historicamente sobre diversos pontos próprios da América Latina, mas eu vou me propor a pegar dados que foram lançados pela PNAD desse último trimestre, na qual 39,7%, quase 40% da nossa população ativa está no campo da informalidade, do qual isso representa quase 34 milhões mais de 34 milhões de pessoas no campo da informalidade. Tentei buscar sobre o capital circulante disso, não consegui informações que seria interessante para alimentar ainda mais a nossa pesquisa. Também parto de um estudo lá da Diese, de 2015, do qual 1,4 milhões de participantes dos empreendimentos solidários, 400 mil deles estão no campo da informalidade. E o próprio estudo destaca que, durante os anos 2000, contraditório, paradoxalmente, com uma política de acompanhamento dos Senais, houve o aumento da informalidade, o que demonstra que a informalidade é um problema estrutural no nosso contexto de América Latina. E esse estudo da Diese, ele é muito interessante porque eles explicam, o próprio Geiger vai trabalhar com essa visão gradualista das economias solidárias, que eu acho extremamente interessante, da qual ele participa lá das cooperativas enquanto maior nível, e vai descendo, e lá a gente encontra na informalidade. E esse estudo de 2015 justamente reflete sobre isso, que o acesso e a permanência dos empreendimentos na informalidade duram bem menos dos que são formalizados, a quantidade de pessoas dos grupos informais são menores do que os comparados dos formalizados, e também o indicador de assembleia, de democracia entre os próprios empreendimentos autogestionários também são mais fracos no campo da informalidade, do qual a gente leva a crer que a informalidade ele reflete juridicamente problemas e objetivos que nós enquanto queremos os objetivos, os valores da economia solidária, são refletidos na informalidade. Então, o combate à informalidade seria um modo de promover também esse próprio conjunto axiológico da nossa economia solidária. Então, a gente parte que o Estado, nas suas competências constitucionais, nos seus fins do artigo 3º, inciso 3, do artigo 170 e 174, estimula e propõe o Estado o dever da geração de trabalho e distribuição de renda por meio da inclusão socioeconômica. Então, nós temos um recorte de Hernando Soto, que trabalha sobre esse capital morto que está contido na informalidade e as possibilidades, as oportunidades para a inclusão dentro do domínio econômico da intervenção estatal, seja por meio de normas promocionais, do acesso e permanência dos empreendimentos solidários. Então, surge o contexto da Lei Complementar 123 de 2006,
do qual a minha orientadora irá explanar sobre ele. Muito bem. Dando sequência à proposta desse segundo artigo, a nossa questão já foi parcialmente abordada pela professora Maria Nazaré e o professor Paulo Torres, da Universidade Federal do Ceará, quando eles enfatizam a importância da aprovação desse projeto de lei 137 de 2017, que desde 19 de dezembro de 2019 foi encaminhando para a Câmara dos Deputados. Por que esse projeto é importante? Porque ele vai trazer o marco legal que nós ainda não temos no Brasil, né? Trazendo as políticas nacionais da economia solidária, identificando o que são esses empreendimentos econômicos solidários e o sistema nacional, que é o SENAI, retomando aquilo que a professora já falou, que foi abandonado após o governo Dilma. Muito bem. O nosso desafio na sequência é dizer, seria possível que os empreendimentos solidários caberiam juridicamente na lei da microempresa e empresa de pequeno porte no Brasil? Nós defendemos que sim. Por quê? Porque o sistema da microempresa e empresa de pequeno porte no Brasil, desde 2006, está todo estruturado e pronto a criar condições para acesso e permanência no mercado dos microempreendedores e empreendedores de pequeno porte. Isso é importante para a economia solidária, ou seja, nós já teríamos um sistema praticamente todo ele funcionando, com possibilidade de dar maior efetividade à economia solidária. Só algum exemplo, na nossa legislação tem a previsão de acesso a crédito para bancos públicos, no artigo 58, já prevê uma rede de colaboração por meio da sociedade de propósito específico, no artigo 56, prevê a possibilidade do Estado realizar negócios públicos prestigiando a economia dos microempresários e pequenos empreendedores. Esta lei também prevê um sistema muito bom, muito democrático de gestão, onde nós temos um comitê gestor formado pelos membros da federação, que podem decidir, junto com o Fórum Permanente da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, decidir sobre as políticas, a formulação, coordenação e avaliação de políticas públicas. Portanto, nós já teríamos um arcabouço jurídico legal muito bom. Claro que ele precisa ter efetividade, mas poderíamos incluir a economia solidária dentro deste arcabouço. De que forma seria essa inclusão? E no artigo, então, nós vamos desenvolver quais seriam as mudanças necessárias na lei da micro e pequena empresa para a inclusão do empreendimento solidário. O primeiro, a mais importante, eu só me referi a essa por causa do tempo, seria no artigo 1º, dizendo que as normas que compõem o regime da microempresa e empresa de pequeno porte seria extensivo aos empreendimentos solidários nos termos do marco regulatório deste setor da economia. E esse marco regulatório seria esse projeto de lei que agora eu acho que vai acabar avançando, porque já passou pelo Senado, né, e já foi bastante discutido. Então, a partir deste artigo, teríamos vários outros artigos onde teríamos que fazer essa alteração. Muito bem, mas a pergunta mais importante que eu acho também é: o que é que os empreendimentos solidários, uma vez inseridos no sistema da microempresa e empresa de pequeno porte, o que essencialmente daria identidade a este setor da economia solidária? E este eu acho que é o maior desafio pela ausência atual do marco legal. Defendemos que, com o marco legal, esses empreendimentos poderiam ser certificados pelo Estado, pelo sistema SENAI, né? E esta certificação habilitaria estes empreendimentos a usufruir de todos os incentivos e benefícios que já existem e que funcionam no campo do microempresa e empresa solidária. Não achamos que seria apenas inserir, mas seria dar identidade a esta economia.
E qual seria essa identidade? Além dos requisitos todos que já estão no marco legal, sob o aspecto de gestão, de autogestão, compartilhamento, né, das receitas e tal, o nosso artigo anterior já mostra que este setor deveria, sim, ter práticas de produção, comércio e prestação de serviço que se enquadram dentro destas diretrizes de uma economia que viabiliza uma vida melhor para o nosso planeta. Seria, assim, rapidamente, no escasso tempo que temos, para expor os nossos objetivos com o primeiro e com o segundo artigo. Era isso. Muito obrigada pela oportunidade. Alguém que está conectado está fazendo um barulhinho aí, acho que agora parou, sim. Mas, professora Marlene e Vitor, a riqueza dessa apresentação ela é fantástica, em termos de o que se tem para fazer, e não só em termos de marco legal, mas me ocorre também a questão do que nós já temos em termos de base legal e ainda não é compreendida, não está capilarizada nos setores sociais que são decisivos para que esse regime jurídico seja simplesmente reconhecido, porque ele já está posto, né? Enfim, então aí me ocorreu algumas questões, né? Como, por exemplo, a possibilidade de cooperativas de consumo estarem incluídas no Simples e simplesmente a gente não tem isso acontecendo no âmbito da Receita por uma questão de formulário não estar adaptado, enfim. Então, isso o mais difícil nós temos, e a burocracia não está adaptada, enfim. Eu queria dar corroborar com outras observações, rigorosamente o que vocês apresentaram, não só a vocação dessa modalidade econômica para o desenvolvimento ambiental sustentável, está na essência, na estrutura dessa atividade, mas também essa questão das instituições de direito, né? Tanto as postas e não conhecidas, não aplicadas, quanto aquelas que nós ainda precisamos, né? Nós temos aí uma lei nova de licitações, por exemplo, estabelecendo, ampliando, na verdade, requisitos para as cooperativas participarem de contratos com a administração pública, que correspondem no nosso país a 20% do PIB. E, a rigor, o que nós temos é a permanência das instâncias sociais negando o acesso às cooperativas a esses mercados, né? Enfim, problemas desse tipo que são assim, estarrecedores. Até pouco tempo, as cooperativas não apareciam no CAGED como trabalho formal, né? Enfim, eu tive a oportunidade de fazer uma reunião no começo do ano com o Ministério da Economia sobre isso, através de uma secretaria de Estado aqui, né, na Secretaria de Trabalho. Então, eu, nesse momento, estou superintendente de uma secretaria de Estado que trabalha a pauta. A pandemia está atrasando um pouco o nosso cronograma, mas a pauta políticas emancipatórias e cooperativismo. Então, a gente quer, de um lado, ajudar na formação, de que as pessoas se entendam e saibam como se portar como donas desses empreendimentos, mas, de outras, reforçar as instituições de direito que são desejáveis, necessárias, seja para que sejam aplicadas ou para que sejam desenvolvidas, né? E aí eu queria fazer um convite já de público para que pudesse estabelecer esse diálogo entre vocês e aqui e essa nossa superintendência no estado do Rio, sabe? Porque, eventualmente, a gente pode aproveitar o espaço aberto nesse momento e, uma vez isso avançado, com algum decreto, com alguma iniciativa, fato já realizado, é mais fácil a gente tentar replicar ele, né? E levar como algo realizado para outros estados, outros municípios, enfim, né? Porque nós achamos que, sob o aspecto hermenêutico, poderíamos conseguir alguns avanços, mas se nós tivéssemos de modo explícito, né, buscando lá o direito positivismo kelseniano, né, deixar de modo explícito, seria mais efetivo esse avanço, né, desse setor. Porque podemos chegar, nós do direito sabemos usar os argumentos jurídicos para encaminhar e tentar convencer, né? Mas é um caminho mais longo. Então, se você é positiva, faz alterações, a efetividade nela vai acontecer de uma maneira mais acelerada. Sim, sim.
Professor, nós vamos ter um painel mais para frente, eu vou mostrar um estudo que ele não conclui, mas ele dá alguns indicativos de uma correlação ou de uma falta de correlação da densidade normativa com o volume de participação de cooperativas nas atividades econômicas dos países. Eu corroboro absolutamente que é necessário que nós temos, em termos de densidade legislativa, por exemplo, só para dar um exemplo, né? Só o contrato de compra e venda do nosso Código Civil tem mais dispositivos tratando essa figura de contrato típico do que para ato cooperativo na legislação inteira, né? E ato cooperativo trata qualquer atividade econômica que envolva a interação cooperado-cooperativa, né? Enfim, então, o déficit de intensidade legislativa, com institutos próprios adaptados à modalidade de negócios da economia solidária é algo importantíssimo de se resolver, porque são garantias, né? São avanços que nós damos. Agora, acho que nós precisamos também de uma radical capilarização desse conhecimento nas instâncias sociais, para que quem tem a caneta de maneira que influencia decisivamente essa atividade tenha um mínimo de conhecimento adaptado para o empate ficto nas licitações, é algo reconhecido para as cooperativas com faturamento equivalente de pequena e microempresa. Eu não vejo os editais nem os pregoeiros aplicando, mas está lá, né? Enfim, então esse trabalho de radicalização da capilarização desses conhecimentos, eu acho que é uma missão importante que recai sobre nós, porque ela não vai acontecer espontaneamente desses setores para nós, né? Temos que ser de nós para lá. Acho que isso seria uma importante discussão, sabe? Obrigado pela apresentação dos dois, professora. Muito obrigado. E, enfim, espero que ver esse trabalho depois para a gente tentar justamente usar ele para fazer essa capilarização, né? Tentar fazer uma distribuição dirigida para esse trabalho chegar onde tem que chegar. Doutora Juliana, minha amiga, talvez por ser amiga a gente abusa, né? Eu não lhe chamei no roteiro que eu abri aqui, que ainda está do site, não está ainda o seu nome, mas gostaria de lhe passar diretamente a palavra e com um grande prazer de ouvi-la. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos. Eu, na verdade, Ronaldo, fiz a apresentação ontem. Estava no grupo de ontem, no GT1, por isso que eu não me apresentei, estou aqui só hoje como ouvinte, passei mais para ouvir um pouco dos outros artigos que aqui se apresentaram. Muito bom. Você falou sobre a questão carcerária, sobre o cooperativismo no sistema carcerário? Isso. É um trabalho... sobre o cooperativismo... sobre cooperativismo social como ressocialização no cárcere, né? É um artigo que eu venho desenvolvendo, pensando mesmo no cooperativismo, entrando dentro do cárcere, que é um lugar que nós temos a possibilidade de trabalho dentro das unidades prisionais aqui no Brasil, porém, nós temos um índice muito alto de reincidência, porque essas pessoas não têm, na verdade, uma outra opção, né? Então, eu venho desenvolvendo isso, nós temos apenas 2 cooperativas sociais registradas aqui no Brasil, uma no Belém do Pará e outra aqui em São Paulo, que eu estou aqui em São Paulo, e somente essas 2, mas são 2 iniciativas que já geram aí um índice de reincidência 0, né, bem diferente dos 42% que nós temos no Brasil de reincidência. Então, é um trabalho que eu venho desenvolvendo e foi um prazer muito grande apresentar ontem e falar um pouquinho para vocês aqui. Mas esse é o trabalho mesmo que eu estou fazendo e acredito que é uma proposta aí de política pública que nós poderemos implantar aqui. Eu, como já vi o trabalho sendo apresentado esse discurso ser apresentado em outra oportunidade, eu sou fã. Enfim, como você é amigo, eu acho que junto a minha inabilidade como host, com a amizade com você, a gente acabou abrindo espaço para que você falasse. Enfim, mas é um tema muito interessante para todos
enfim, é uma ferramenta importantíssima para uma tentativa de recuperação de egressos, não só de egressos, mas de encarcerados, né? Enfim. Porque se a gente começa a aplicar não só para os egressos, mas também enquanto eles estão encarcerados, a gente tem uma superlotação, né, muito grande aqui no Brasil. O número de presos hoje é de mais de 900 mil para 460 mil vagas. Então, assim, quase dobra. E se a gente consegue aplicar essa questão do cooperativismo social, que na lei, ela coloca coloca como pessoa em desvantagem a pessoa presa e os egressos do sistema penitenciário, se a gente consegue aplicar já lá dentro essa questão do cooperativismo, da economia solidária com os encarcerados, né, então a gente com certeza vai ter um resultado muito diferente quando eles saírem de lá, né? Então, as pessoas dessas duas cooperativas que estão registradas hoje no Brasil, e também um outro movimento que também já está acontecendo na penitenciária masculina, que é a única masculina, que ainda não está registrada, mas que eles também já estão fazendo esse trabalho de organização. Se a gente consegue ver que eles já estão conseguindo montar unidades fora do sistema carcerário, então os cooperados que saem já do sistema prisional continuam realizando as atividades da cooperativa fora do sistema carcerário. Então, a gente dá uma oportunidade maior, né, e uma outra visão para as pessoas que estão lá sem nenhuma condição, com condições precárias mesmo, tanto de higiene e de vida lá dentro, né? Então, esse é o desafio, e eu estou fazendo esse trabalho, desenvolvendo, e quero agora tentar também desenvolver ele no mestrado. Maravilha. Eu aguardo ansiosamente poder ver o teu trabalho aqui no estado do Rio de Janeiro, que precisa muito. Pessoal, eu abrirei a oportunidade, caso alguém queira interagir, dirigir alguma pergunta aos expositores. Mas antes eu vou fazer de uma maneira muito, muito breve a apresentação de um trabalho, de qual seria a nossa contribuição para esse grupo, mas vou fazer isso de uma maneira realmente muito sintética, e depois eu coloco à disposição com o trabalho estendido para todos ou para quem queira depois tratar. Aparentemente não é uma questão que deveria ser nova ou trazer alguma dificuldade, mas nós temos observado essa questão como um problema de compreensão em cooperativas do Brasil, passa pelo regime jurídico das cooperativas, e essa falta de clareza tem gerado impactos, não só jurídicos, econômicos, mas, em alguns casos, inclusive, de responsabilização de dirigentes de cooperativa. Esse problema ele acontece tem acontecido especialmente em cooperativas que, dada a sua atividade econômica, tem ao longo do tempo, feito reservas muito grandes de fundos, reservas de assistência técnica, educacional e social. Tem cooperativas que têm valores expressivos, saldos de FAT, nosso FAT, na legislação brasileira, muito grandes, que não sabem como usar, né? Então, a fala é muito rápida, é uma fala para separar um pouquinho alguns elementos entre o regime de assistência, que o FAT é a principal fonte, né? E o regime de serviços na cooperativa. Então, e essa fala vai ser realmente muito rápida, pode ser que a gente perca uma boa parte do que teria para se falar, mas em detrimento aí ou em prestígio e recuperação um pouquinho do horário, a gente vai fazer. Primeiro aspecto, e isso é importante, é estabelecer que se agrava o problema, muitos estatutos de cooperativa serem muito imprecisos ao estabelecerem o registro de suas atividades econômicas. Algumas cooperativas desenham suas atividades quase como uma atividade filantrópica, se afastando um pouco do que caracteriza
uma cooperativa, caracterizam a atividade econômica de uma cooperativa, e outras que, por vezes, acabam se aproximando demais ou de uma maneira pouco adaptada à descrição de uma atividade econômica de sociedade capitalista. As duas vertentes são vertentes inadequadas, né? Mas, com muita frequência, há uma confusão de se estabelecer como objeto, e o objeto deveria ser atividade econômica, e o objetivo de cooperativa, o que seria a finalidade de uma cooperativa, se confunde muito trazendo elementos da assistência, seja ela técnica, educacional ou social, para essa confusão entre o que é objeto e o que é objetivo da cooperativa. Então, os apontamentos as conclusões que nós chegamos preliminares é de que serviços, ao falarmos serviços no âmbito de uma cooperativa, e atualmente não só a Lei 5764, nossa Lei Geral de Cooperativas, mas as próprias instruções normativas, o anexo 6 da Instrução Normativa número 81 do Departamento Nacional de Registro de Empresas e Integração, explicita isso, né? Serviços diz respeito de uma perspectiva econômica, a qual é a finalidade da cooperativa. A cooperativa criada para prestar, fazendo uma abordagem econômica, serviços significaria a finalidade da cooperativa, a finalidade de prestar serviços a elementos de produção ou fatores de produção, como nós chamamos no jargão, trabalho ou consumo. É para isso que a cooperativa é criada, essa é a finalidade dela, não para prestar serviço ao capital, não para gerar lucro, né? Dizendo pelo que ela não é, né? Por gênero distante, né? Mas dizendo ontologicamente, a cooperativa, do ponto de vista econômico, ela é criada para prestar serviços ao consumo, ao trabalho, ou ao consumidor, ao trabalhador, e não ao capital. Ou seja, presta serviço a esses dois fatores de produção e não o fator de produção capital. Já a assistência, ela está relacionada a uma característica normativa das cooperativas, que diz respeito à identidade normativa das cooperativas, e que é basicamente, se não replicada em várias legislações de vários países, é pelo menos preconizada como algo que deve constar de uma legislação uniformizada ou essencial de cooperativas. E aí eu peço até licença à professora Deolinda, que é uma das coautoras do PECOL, para mencionar que ali se encontra também como um dos elementos se preconiza como um princípio, né, mas uma abordagem efetivamente normativa, de que haja previsão nas legislações sobre essa reserva para assistência aos cooperados em essência, né? No Brasil, essa assistência está positivada com um espectro mais amplo do que acontece em algumas leis, porque a assistência não seria só apenas educacional, de formação em cooperativismo, de cultura de cooperação, mas também de assistências técnicas e sociais. Então, tem um espectro amplo, né? Mas, a despeito disso, vale lembrar que, e aí me parece, que essa assistência ela poderia ou deveria ser essencialmente ou dirigida, especialmente por razões estratégicas até, para os aspectos educacionais nessa questão de cultura, de cooperativismo, de formação em cooperativas, porque esse é um grande déficit que nós temos, né? Desde Holyoake, por citar como exemplo os pioneiros de Rochdale, ao registro de que os próprios pioneiros, ao compararem por que cooperativas contemporâneas malograram e eles não, eles reputavam isso essencialmente ao investimento que eles fizeram na educação cooperativista e outras cooperativas contemporâneas não fizeram, né? O Brasil talvez apresente um quadro singular comparado a outros países, porque teria à disposição um Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, a contribuir com essa importante ampliação desse conhecimento, enfim, mas a legislação brasileira é mais ampla, que trata da assistência quanto ao seu objeto, não só a uma assistência educacional, mas também técnico-social, mas também distinguindo a assistência e o serviço do ponto de vista de seus sujeitos, de seus destinatários. O destinatário do serviço da atividade econômica cooperativa é o cooperado, do ponto de vista econômico, né? Lógico que uma cooperativa, se o objeto dela, não o objetivo, é um serviço de mercado,
nós temos aí, certamente, uma prestação de serviço como uma atividade de mercado, prestada para um mercado consumidor. Mas, do ponto de vista de estrutura da atividade econômica, serviços, nós estamos falando da finalidade de uma cooperativa, que é prestar serviço a esse fator de trabalho, ou a esse fator econômico, o fator de produção, trabalho ou consumo. Mas, enfim, o destinatário é o sócio. No que diz respeito ao regime jurídico dos serviços, o destinatário é o sócio. No que diz respeito às assistências, o destinatário, o sujeito, é o sócio, mas também em vários países, assim como no Brasil, esse destinatário também pode ser, se assim autorizam os estatutos, os colaboradores, funcionários da cooperativa e familiares também. Reparem que também o regime jurídico da assistência e dos serviços também se distingue por esse aspecto não só do objeto, mas pelo seu destinatário também. Nós sabemos que quando o serviço da cooperativa, o serviço da atividade da empresa cooperativa, da atividade econômica cooperativa, está dirigida para um não sócio, nós temos um regime